Olá, meu nome é Everton Leite, sou artista visual e mestrando no programa de pós-graduação em artes visuais da Universidade Federal de Pelotas. Eu gostaria de começar agradecendo o aceite da minha comunicação neste evento, que tem como título Casa Arquivo, Bases Iniciais para Práticas Arquivistas em uma Pesquisa em Artes Visuais. Nessa comunicação, vou apresentar minha pesquisa que está em fase inicial junto ao programa de pós-graduação em artes visuais da Universidade Federal de Pelotas. A pesquisa concentra-se em meu processo de criação, especialmente em uma produção ligada a um arquivo, que se desdobra em ações artísticas para promover outro olhar sobre algum objeto, material, espaço ou acontecimento cotidiano, tendo a casa que resido como delimitador físico e poético do arquivo. Nesta comunicação, apresentarei uma parte da minha pesquisa artística relacionada aos modos de habitar a casa, suas narrativas e o cotidiano. Entre muitos autores que tratam da casa, destaco a contribuição de Bachelard, que afirma que a casa é o primeiro mundo do ser humano, como se fosse um grande berço. A casa em minha pesquisa é o berço do arquivo, local no qual essa coleção se constitui e se organiza. Derrida afirma que a casa é onde os arquivos nasceram, então a minha casa guardaria a história da minha família, e o arquivo com documentos comprovariam que minha família existiu, e possibilita eu conhecer a história e compreendê-la. Em paralelo aos conceitos abordados, trago a videoarte Casa Pré-Fabricada da artista Iris Helena, onde podemos perceber a relação da memória da casa com as memórias dos seus moradores. No vídeo, Dona Genô vai nos guiando através da voz pelos cômodos e vamos descobrindo as transformações e mudanças na vida dessa mulher. Assim, a casa é materializada através da oralidade, a narrativa da vida à casa. Assim, Assim, o principal objetivo da pesquisa é investigar na relação da casa com o arquivo as possibilidades que ela apresenta em questões de organização, catalogação e até de soluções para os meus trabalhos. Além disso, as narrativas sobre a casa e sua estrutura física são elementos relevantes para a pesquisa. Como metodologia para a criação dos meus arquivos, uso o conceito da curadora e pesquisadora Priscila Arantes, que afirma que o arquivo é um sistema ordenado de documentos e registros, tanto verbais quanto visuais, organizados para determinado fim, e é usado como uma fonte de uma suposta história a ser contada. Os meus arquivos são montados a partir de coletas de objetos e narrativas que se destacam no meu cotidiano. Atualmente divido os arquivos em três categorias. Os nomes e as divisões se dão por causa da minha casa e as transformações que ela sofreu com o tempo. Em amarelo, Nápoles reúno objetos narrativas da minha avó materna. Em branco de titânio, narrativas da minha infância. Em verde de piscina, reúno uma coleta de itens do meu cotidiano dos últimos 5 anos. Ainda sobre os documentos dos arquivos, trago contribuição de Ecléa Bose, que denomina esses documentos como objetos biográficos, que envelhecem com o possuidor e se incorporam à sua vida. Cada um desses objetos representa uma experiência vivida, uma aventura afetiva do possuidor. A partir dessa conceituação, os arquivos são proposições para construções de narrativas pessoais, que muitas vezes buscam entender e expor fatos familiares, vivências cotidianas ou reflexões artísticas. Como resultado da minha pesquisa, trago o trabalho artístico Álbum de Figurinhas Casa, que partiu de experimentos para um arquivo fotográfico da minha casa após ela ter sido invadida e roubada, gerando um desconforto entre os moradores com o espaço e os objetos. A partir deste evento, escrevi uma narrativa textual acerca da invasão, contando que a casa tinha sido violada, mas as memórias referentes ao espaço estavam intactas. Em paralelo, iniciei um experimento fotográfico, onde pedi para cada morador escolher um cômodo e um objeto para ser fotografado, na tentativa de os moradores estabelecerem novas relações afetivas com o espaço. Por fim, reuni os registros em um álbum de figurinhas, um arquivo, um objeto que possui uma relação com o desejo, no qual proponho um compartilhamento do espaço de uma forma menos invasiva, utilizando de uma narrativa que se constrói entre imagem e texto, que possibilita inserir o sujeito na experiência das memórias da casa. Pensando ainda na relação da casa com o arquivo, trago a contribuição de Foucault, que assegura que os documentos do arquivo procuram definir no próprio tecido documental unidades, conjuntos, séries e relações. Então, através deste arquivo, podemos estabelecer inúmeras possibilidades de investigações, como a formal, a comparativa, a material e a sensível. E os rastros deixados ainda podem se estender a interferências artísticas, que possibilitam manter essa coleção aberta para interpretações e alterações. Para concluir, a partir dos resultados obtidos no meu processo artístico, principalmente na coleta de narrativas, percebe-se o potencial da casa e do arquivo como ativadores de trabalhos, e que possibilitam ser incorporados nas construções de meus trabalhos artísticos. As conceituações possibilitam pensar metodologias próprias para traçar as bases iniciais para o desdobramento do projeto de pesquisa e do fazer artístico. Também com a minha mudança para a cidade de Pelotas e, consequentemente, do arquivo, poderei criar novos sentidos e relações com o novo lugar, que certamente permitirá que a pesquisa ganhe novos desdobramentos. Obrigado pela atenção e pelas considerações. E aqui a seguir as referências. Novamente, obrigado.